A paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Nesse áudio eu gostaria de fazer um breve estudo sobre o batismo e eu pretendo responder as seguintes perguntas. Por que você deve se batizar? Qual o simbolismo do batismo? Como o batismo deve ser realizado? Por imersão, por aspersão, no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu quero defender por que nós da Igreja Evangélica Promessas de Jesus batizamos por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por que nós não batizamos criança. Amém? Aqui no canal da igreja nós temos uma playlist que chama-se Verdades Essenciais da Fé Cristã. Na verdade, o meu objetivo é que esses áudios fiquem disponíveis para que o pastor possa instruir os novos convertidos. Então, toda vez que o pastor tiver alguém que deseja se batizar, que ele utilize esses áudios que eu coloquei aí, né? Você tem a divindade de Jesus Cristo, a inspiração da Bíblia. Agora coloquei também um do batismo, dentro da Trindade. Então, que possa ser usado e que possa edificar os irmãos. Amém? Então, por que você deve se batizar? Você deve se batizar porque Jesus ordenou. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 28, a partir do versículo 16. Pega a Bíblia aí e vamos ler. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que maravilha, Jesus aqui apareceu ressuscitado e deixou essa ordem. Ele disse para os discípulos, olha, preguem, quem crê na mensagem, quem aceitar o que eu ensinei, vocês batizam. Então, todas as pessoas que se convertem, que creem em Jesus Cristo, principalmente aquelas que creem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, que crê que Deus, através de Jesus Cristo, nos dá generosamente a nossa salvação, que nós não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus, essa pessoa, ela pode e deve ser batizada. O batismo, ele simboliza o novo nascimento. Paulo em Romanos fala que se nós morremos com Cristo, nós temos que viver de forma com que o pecado não nos domine. Então, o batismo significa que você deseja morrer o seu velho homem e nascer um novo homem. Morrer aquele homem que deseja as coisas de baixo e nascer um homem que deseja as coisas de cima. Morrer um homem que deseja o pecado e nascer um homem que deseja as coisas de Deus. Abra sua Bíblia, vamos ver lá então, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 14. Romanos 6, a partir do 1 ao 14, diz assim. Romanos capítulo 6, carta de Paulo aos Romanos capítulo 6. Diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém. Então, se você reconhece que é pecador, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e se você
aceita que Ele é o seu único e suficiente Salvador, você está apto para o batismo. O batismo simboliza a morte com Cristo. Então vai morrer a sua velha criatura, a sua natureza má, e vai nascer, vai ser restaurada, vai ser refeita pelo Espírito Santo aquela natureza boa com que Adão foi criado. Adão foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e o pecado destruiu essa imagem. Então, quando você crê, você deve sim ser batizado. O batismo ele é um testemunho de fé, você está testemunhando que você crê em Jesus e você está se propondo a viver uma nova vida. Amém? Nós não devemos entender que o batismo ele é um ato milagroso e que a pessoa, não importa a fé, se ela realizar o batismo, ela recebe a graça de Deus. Não, não é assim. A pessoa que se batiza sem ter a fé em Jesus Cristo ou sem estar convertida, o batismo pode ser um ato nulo, um ato sem significado. O exemplo que eu dou para vocês, irmãos, é quando João Batista foi batizar, né, ele pregava que ia de vir o Messias e aqueles que criam ele batizava, os fariseus vieram para ser batizados. E aí João Batista falou, olha, vocês são uma raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês não creem em Jesus, vocês não se arrependem dos seus pecados e acham que por realizar esse batismo como um ritual, você vai receber a graça de Deus e vai fugir do inferno. Não. Eu já vi gente batizar pelo motivo errado, às vezes o rapaz batiza porque quer namorar uma menina da igreja, então isso não vai ter valor. Você tem que batizar se você realmente tem fé, ele tem que ser feito com fé. Ele tem que ser feito um ato consciente, não pode ser um ato inconsciente, né? Amém? Como o batismo deve ser realizado? Bom, Jesus mandou, eu creio, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser uma nova criatura. Então, como que deve ser realizado? Irmãos, nós realizamos por imersão, porque a própria palavra batizar do grego é afundar completamente, é submergir na água. Jesus foi batizado no Rio Jordão, não faz sentido a aspersão, faz sentido você ir num lugar que tem muitas águas. Aliás, a Bíblia fala que João batizava no rio, num lugar que tinha muitas águas. Não faz sentido usar a aspersão. Nós lemos aqui em Romanos que o batismo simboliza a morte. Então a aspersão está mais de acordo aqui com o simbolismo do batismo. Nós não batizamos criança. Por que nós não batizamos criança? Se você veio de outra igreja que pregava a fé em Jesus Cristo, e você foi batizado adulto por imersão, nós aceitamos o seu batismo. Agora, se você foi batizado quando criança, nós não aceitamos o seu batismo, porque ele foi uma obra morta. Você vê que nós lemos ali a ordem do batismo e Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregai o que eu ensinei. Quem crer e for batizado será. Primeiro eu prego, a pessoa crê, depois ela é batizada. Não é possível convencer uma criança do seu pecado, não é possível convencer a criança que Jesus veio ao mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Então a criança não tem maturidade para tomar essa decisão. Por isso que nós não batizamos crianças. Não batizamos também porque na Bíblia não tem um único exemplo, um único caso de batismo infantil. Ninguém pode pegar a Bíblia e achar. Bom, qual então são os versículos que eles usam para fundamentar? Eles pegam alguns versículos no livro de Atos que fala todos da família de fulano foram batizados. Bom, todos foram batizados, então tinham crianças também junto. Não, isso é uma suposição. Tem família que às vezes não tem criança, todo mundo já tem a idade da razão, tem adolescente. E a Bíblia também pode ter citado todos da família e não contado as crianças, porque criança não era contabilizada, né? Então, esses versículos não dão apoio para você ter certeza de que crianças foram batizadas, né? Então, a forma como Jesus ordenou mostra que tem que ser um ato consciente e as crianças não são capazes de tomar esse ato consciente, não têm maturidade para isso. Então, na igreja evangélica Promessas de Jesus,
nós não realizamos o batismo infantil. Irmãos, além da polêmica que nós já tratamos, né, da aspersão, que é você jogar um pouco de água na cabeça, e da imersão, que é afundar completamente na água, além da questão também do batismo infantil, tem alguns que defendem que o batismo deve ser realizado em nome de Jesus. E geralmente eles utilizam o texto de Atos, capítulo 2, versículo 30. Atos, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Então alguns defendem, olha, Pedro aqui está falando que tem que ser batizado em nome de Jesus. Então, na igreja primitiva se batizava em nome de Jesus. Bom, no primeiro texto que nós lemos, de Mateus 28, Jesus claramente disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria ingenuidade a gente acreditar que Pedro aqui está se opondo a algo que Jesus ensinou. Não, Pedro e o Senhor não estão em oposição. Na verdade, até se você pensasse dessa forma, que não é uma interpretação correta, teria que ficar com o texto de Jesus, né? Que Jesus é a maior autoridade no cristianismo do que o próprio apóstolo Pedro. Mas, na verdade, o que Pedro está dizendo é: sejam batizados como Jesus ordenou, na autoridade do nome de Jesus. Porque esse texto também é um registro histórico. Atos conta a história da igreja. Pedro não estava aqui preocupado em ensinar a fórmula do batismo, em falar do batismo. Ele tinha acabado de fazer uma pregação e as pessoas perguntaram para ele que deveriam fazer, e ele falou: olha, se arrependam e sede batizados em nome de Jesus, ou seja, como Jesus ordenou. Dessa forma que nós temos que entender. Se você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Filho é Jesus, já é no nome de Jesus, né? Então a gente não tem que criar polêmica quanto a isso, está muito claro. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, irmão. Se você deseja se batizar, parabéns, esse é o primeiro passo da sua vida espiritual. E que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde. Eu quero orar por você. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida desse irmão, dessa irmã que deseja se batizar. Que o Senhor possa abençoar a sua vida espiritual. Que ele possa, Pai amado, ter uma comunhão íntima contigo e te conhecer cada vez mais e buscar as coisas que são do alto. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.